Olá, pessoal, bom dia. São 6 horas da manhã do dia 9 de março de 2022. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como eu já coloquei ali no nosso grupo do WhatsApp, hoje eu não conseguirei estar online com vocês, então a nossa aula hoje será offline, será assíncrona. E eu vou deixar alguns links de alguns vídeos ali na nossa plataforma AVA para que vocês possam estar assistindo. São vídeos curtos, né? Os temas são muito interessantes e da atualidade, tá? Nós estamos na unidade que vai começar a contar a história do direito ambiental brasileiro, tá? E necessariamente eu preciso falar de uma organização não governamental chamada O Clube de Roma, tá? Como vocês sabem, as organizações não governamentais, elas são instituições privadas nas suas mais variadas formas jurídicas. Pode ser uma associação, pode ser uma fundação, pode ser um instituto, né? Então, são organizações formadas por pessoas que não estão dentro da administração pública, por isso que é chamado de não governamentais, mas que têm vários objetivos. Tá? Então, nós vamos achar ONGs com objetivos de estudo, de pesquisa, de caráter social, de caráter industrial, enfim. Você vai encontrar ONGs das mais variadas possíveis, inclusive com aspectos de cunho religioso e tudo mais. Tá? E elas vêm desde a década de 50, logo após 50 do século passado, logo após a Segunda Guerra Mundial, elas vêm exercendo um papel muito importante nas nações, nos estados modernos. Tá? Esse livro aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, né, A Revolução Gramscista no Ocidente, né, a concepção revolucionária de Antônio Gramsci em Cadernos do Cárcere. Foi escrito por Sérgio Coutinho. Tá? A editora é a Biblioteca do Exército. Né? Então, o que acontece? Esse italiano chamado Antônio Gramsci, ele vai fazer uma reanálise, né, um estudo do pensamento de Karl Marx com Lenin, né? E faz um rearranjo, porque ele fazia a seguinte análise: por que deu certo lá, conseguiu implantar o pensamento de Marx na Rússia entre 1918 e 19, né? Estava terminando a Primeira Guerra Mundial, foi quando vai acontecer na Rússia a famosa revolução lá do proletariado lá. E é implantado aquele pensamento que Marx e Engels havia tornado público no mundo em 1860, né? Através de seu livro famoso aí, O Capital. Tá? Então, Marx e Engels, alemães, em 1860, vai escrever O Capital, e aí, no finzinho da Primeira Guerra Mundial, vai acontecer a famosa Revolução Bolchevique, e aí Lenin, junto com toda aquela turma lá, Trotsky, Lenin, vão vão impor essa revolução, vão vencer os czares, que eram um sistema de monarquia que já durava algumas gerações na Rússia. Inclusive, os últimos czares, né, a família inteira é morta a tiros, né, e eles vão colocar o regime, e que aí a história mais recente nos permite facilmente estudar. Tá? E isso funcionou na Rússia, e quando Antônio Gramsci tentou levar isso para a Itália, não funcionava, porque não havia uma adesão da sociedade para aquele pensamento. E ele entendeu por quê.
porque na época da Rússia havia uma crise econômica na Rússia muito forte, né? E toda vez que uma sociedade entra em crise econômica, acontece uma revolução, que é uma quebra de paradigma para as pessoas tentarem ter uma vida um pouco melhor, tá? Nem sempre isso dá certo, e daí na linha do tempo você vai descobrir se deu certo ou não. Parece-me que não deu certo, tá? Pela história recente. Bom, e aí o que o Antônio Gramsci entende? Que a Europa, na verdade a Itália, ela estava, digamos assim, em termos da Revolução Industrial, ela estava muito mais avançada que a Rússia. Portanto, a Itália não tinha crise econômica. E aí ninguém queria reformular o modelo econômico que existia ali naquele momento. Mas ele era uma pessoa muito militante, esse Antônio Gramsci, e aí ele se desentende lá com o regime da época e ele é preso. Então, todo esse desenvolvimento, esse pensamento dele, ele vai colocar em cadernos estudantis enquanto ele estava preso. Por isso que a grande obra do Antônio Gramsci se chama Os Cadernos do Cárcere. Parece que foram em torno aí de, eu não sei se foram 26 livros ou se foram 36 livros, cadernos, que ele escreveu. Mas ele usou uma técnica que a gente chama de contra-informação. Ele não pegou o pensamento político dele, colocou início, meio e fim. Ele foi espalhando dentro desses cadernos. Então, para você entender o pensamento político do Antônio Gramsci, você tem que ler todos os cadernos e extrair só de cada parte ali, de cada caderno, qual era o pensamento político. Tá? Então, essa obra aqui do Sérgio Coutinho faz exatamente isso. Ele pega os cadernos do Cárcere e ele vai condensar. É um livro bem fininho, tá, gente? Ele vai condensar, então, o pensamento político do Antônio Gramsci, e aí, dentro do pensamento político do Antônio Gramsci, está a importância das organizações não governamentais como um instrumento para ir paulatinamente mudando o pensamento da sociedade. Tá? Óbvio que essas ONGs que o Antônio Gramsci fala é para fins políticos, tá? Dentro de uma visão de mundo do comunismo, e depois da queda do Muro de Berlim, eles viram que usar a expressão comunismo ficou muito ruim, há uma rejeição, então eles mudaram para socialismo, e hoje eles falam progressismo. Então, eles vão mudando os predicativos, né, os adjetivos, para confundir as pessoas ou para não chamar a atenção àquela expressão que já tem, por uma boa parte da sociedade moderna, uma rejeição natural. Tá? Então, você vai entender que essas organizações não governamentais, elas são concebidas para que, aos poucos, a sociedade, de forma voluntária, aceite a mudança, primeiro a mudança de pensamento. Depois, mudando o pensamento, você muda o comportamento das pessoas. A partir do momento que você muda o comportamento das pessoas, essas pessoas aceitam alterar suas próprias leis, os seus usos, os seus costumes, e vão, de forma voluntária e repetidas vezes, ou seja, reiteradas vezes, aderindo àquele pensamento. Tá? Essa é uma técnica antiga, sempre existiu na humanidade, ela só está repaginada. Ok? Bom, então, as ONGs, elas têm um papel importante nessa reengenharia social. Como que eu vou alterando a forma de pensar de uma comunidade? Óbvio que sempre virá dizendo que é para o bem, que é para melhorar, que é aquele famoso discurso kantiano, que eu sempre falo em sala de aula. O discurso sempre será kantiano, mas nem sempre as intenções serão kantianas, elas podem ser maquiavélicas. Tá? E eu sempre dou aquele exemplo do diálogo da serpente, que era o diabo, com Eva. Tá? O diálogo que convenceu Eva era super lindo, era, sabe, super positivo. Pode comer, isso vai fazer bem para você, você vai conhecer o
que que é o bem, o que que é o mal, você vai ter uma visão muito próxima, igual à visão de Deus, e isso vai tornar a sua vida melhor. Então, o discurso foi kantiano, mas a intenção não era, tá? Então, sempre que vocês virem alguém com uma coisa nova, tudo bonita, desconfie, vá a fundo, veja quais são as prováveis consequências que uma decisão sua que você vier a tomar pode te trazer, tá? Bom, então, nós já temos mais ou menos uma ideia de qual é a função das ONGs, ok? Bom, como eu estou falando do início do direito ambiental, existem pelo menos duas ONGs que a gente precisa estudar com um pouco mais de profundidade, com técnicas de pesquisa acadêmica, para a gente compreender como que iniciou, como que foi, quais eram as intenções que vai dar origem ao nosso direito ambiental, tá? Bom, existe uma ONG chamada Clube de Bilderberg, ok? Então, eu vou deixar vários links que vão falar alguma coisa para estimular a curiosidade e a pesquisa de vocês. Inclusive, tem um link de um pesquisador português, tá? Mais ou menos uns 31 minutos, em que ele vai falar de alguns livros. Inclusive, ele diz que, por conta da pandemia, ele estava tentando comprar um outro livro na internet, mas ele estava com dificuldade. O autor que ele cita se chama Alexandre Costa, que não é aquele repórter, é um outro repórter bem mais novo, um homônimo dele. Essa pessoa que escreve esse livro é um brasileiro. Eu tenho links dele também, que foi feito algumas palestras no Itamaraty, e ele foi uma das pessoas convidadas, tá? E aí ele vai falar sobre o tema. Bom, então esse clube de Bilderberg, ele recebe esse nome porque a primeira vez que ele se reúne, eu acho que foi em 1956, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945, tá? Quando os Estados Unidos joga aquelas duas bombas lá no Japão, e aí encerra a guerra no Pacífico, o Japão se rende. A Alemanha já havia se rendido, a Itália junto, só faltava o Japão. Tá? Então, em 1945, encerra a Segunda Guerra Mundial, e aí, 11 anos depois, empresários, né, muito fortes do hemisfério norte, né, vão se reunir num hotel chamado Bilderberg, na Holanda, eu não lembro a cidade, e eles criam essa organização, tá? Chama Clube de Bilderberg, porque o hotel se chamava Bilderberg, ok? E eles vão começar a pensar mudanças no mundo, tá? E aí eles vão se aproximar e vão trazer para dentro do Clube de Bilderberg praticamente os 10 maiores bancos centrais que existiam na época e que até hoje são muito fortes, inclusive o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Talvez vocês não saibam, mas alguns bancos centrais são instituições privadas. Eles cuidam da política monetária do país, mas não têm ligação com o governo. O Federal Reserve é um deles. Tá? Então, é um banco, como se fosse um banco mesmo, um Bradesco, um Itaú, só que cuida da política monetária dos Estados Unidos. Ok? Então, são pessoas que cuidam das políticas monetárias e não os governos. Tem alguns estados que, por uma questão de estratégia, resolveram montar os seus bancos centrais vinculados à administração para que o governo tenha um certo controle. Tá? O do Brasil, ele é público, mas ele tem uma certa autonomia na medida em que houve uma alteração na nossa Constituição, em que o presidente do Banco Central tem mandato de 4 anos, começando no segundo ano do mandato do presidente e avança até o segundo ano do segundo mandato do presidente ou do primeiro mandato do próximo presidente, ok? Exatamente para que não tenha tanta, digamos assim, influência do executivo dentro das políticas monetárias do Brasil. Embora
o presidente do Banco Central continua sendo uma indicação do chefe de governo brasileiro, do presidente da República, tá? Mas a partir do momento que ele tomou posse, não tem mais como demiti-lo, que passa a ser o mandato de 4 anos, tá? Então, houve essa mudança recente, uma questão de 1 ano e meio atrás, assim, funciona o Banco Central brasileiro hoje, do ponto de vista de administração, de alta gestão, e que é o responsável por fazer o controle da política monetária do Brasil, tá? Bom, então esse clube de Bilderberg, ele se reúne anualmente em algum hotel no hemisfério norte. Normalmente essas reuniões duram 3 dias e é secreto, secretíssimo, tudo o que eles discutem. Ele é formado por, como eu já disse, grandes banqueiros e bancos centrais de alguns países, grandes líderes europeus. Então está lá o presidente da União Europeia, o presidente da OTAN, tem agentes militares no meio, grandes conglomerados de comunicação social, ou seja, o grande mainstream mundial, as grandes empresas de comunicação, canais de TV a cabo, de revistas, de jornal. E o que se tem notícia é que nessa reunião anual eles discutem, digamos assim, macropolíticas do planeta, como que eles enxergam o planeta e como que os governos deverão se comportar para implementar essas políticas que eles definem. Tá? Veja, eu não estou falando da teoria da conspiração. Tá? Vocês vão ver o vídeo que o historiador lá, o estudioso português, ele faz uma diferença entre o que é uma teoria da conspiração e o que são fatos. Então, eu estou falando de fatos. Existem livros, e você vai ver que ele vai apresentar alguns livros a ler no vídeo, ok? Inclusive, tem uma espanhola também que escreve muito sobre isso, na visão dela. E vira e mexe você vê alguma coisa que eles deixam passar lá. E aí, esse clube de Bilderberg, bem depois, ele vai criar aquela reunião anual de Davos. Então, eles se reúnem anualmente entre novembro e dezembro, em algum resort lá no Hemisfério Norte. São só pessoas do Hemisfério Norte que participam lá, chefes de Estado, algumas militares, a grande mainstream, né, as grandes empresas de comunicação, de TV, rádio e jornal, institutos de pesquisa, grandes empresários, né, das grandes empresas, grandes investidores, eles se reúnem lá, pessoal ligado ao petróleo, enfim, eles se reúnem e discutem o mundo. Tá? Não pode ser filmado, ninguém pode entrar com o celular lá dentro. E aí, quando é em janeiro, na cidade de Davos, é feita uma reunião, né? E nessa reunião, que é o Fórum Econômico Mundial, eles vão dizer para o mundo o que é que eles pensam das políticas financeiras, monetárias, enfim. Tá? Então, há notícias, por exemplo, que na reunião de 2005 foi falado da crise que ia acontecer em 2008 nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a força desse clube de Roma. Tá? Então, veja que talvez o clube de Bilderberg, não pense igual a Antônio Gramsci, mas eles é ligado mais a uma visão de Estado capitalista, não sei se liberal, não sei. Mas eles têm, como é muito misterioso, mas eles têm muita força. Então, esse clube de Bilderberg, ele vai ser criado em 1956. Em 1968, é criado um outro clube, chamado Clube de Roma, numa cidadezinha do lado de Roma. Então, se reuniram lá. Quem vai fundar esse Clube de Roma, os dois principais personagens, o presidente, um cientista escocês, que era o presidente do Banco Mundial,
mais um industrial italiano que era o dono da Fiat, era o administrador, o dono da Fiat. Tá? E eles vão criar esse Clube de Roma em 1968 para discutir. A preocupação deles era o aumento do crescimento da população mundial. Tá? E, consequentemente, a possibilidade de um colapso na produção de alimentos e de energia para suprir esse crescimento da população. Né? E aí eles vão contratar uma equipe do Instituto de Massachusetts de Tecnologia para que eles repensem a lei de Lavoisier, tá? Que eles façam uma releitura da lei de Lavoisier. Lavoisier diz, quando você vai estudar lá atrás, né, no ensino médio, vocês devem ter estudado, eu não sei como é que foi o ensino médio de vocês, o meu eu estudei, tá? E o meu foi na antiga escola técnica, que hoje é o Instituto Federal. Então, a lei de Lavoisier diz o seguinte, que na natureza nada se perde, também nada se cria, tudo se transforma. Tá? Então, existe um ciclo permanente, e digamos assim, a massa do planeta não altera, porque o que é sólido pode virar líquido, o que é líquido pode virar gasoso, o gasoso pode condensar, voltar a ser líquido, o líquido pode se solidificar, voltar sólido, e isso é um ciclo permanente, e aí não altera, o planeta não se altera. Tá? E a partir de 1968, eles começam a negar a validade da lei de Lavoisier e diz, não, os recursos naturais do planeta são finitos, e por Lavoisier os recursos naturais são infinitos. Ele explica o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do potássio, tudo isso você aprende lá atrás, antes dessa turma do Clube de Roma. Então, eles fazem uma releitura, e aí essa equipe do Instituto de Massachusetts de Tecnologia, liderada por dois irmãos, que é Dennis e Donella Meadows, eles vão fazer uma simulação de uma PG Razão 2 num computador em 1900, isso estou falando já agora em 1972. Óbvio que quem tinha computador naquela época, ninguém tinha, quem tinha eram só as Forças Armadas de alguns países e algumas universidades top lá do Hemisfério Norte. Então, quem tinha computador tinha muita credibilidade. Né? E você precisava ter uma coisa em que a população acreditasse, senão não iria dar certo a estratégia do Clube de Roma. E eles fazem uma simulação em PG2, então eles vão apresentar um gráfico da população global aumentando de uma forma assustadora, e eles vão fazer um gráfico invertido também, tá? Dos recursos naturais caindo. E aonde aquelas duas curvas se cruzassem, ali seria o limite do crescimento. A partir daí, se o crescimento da população continuasse aumentando, nós iríamos caminhar para a escassez dos recursos naturais, consequentemente viria a fome, e logo depois essa população iria decair, porque as pessoas iriam morrer aos milhões, tá? Ou por fome ou por guerra. Daí, com a pobreza absoluta, as pessoas começam a guerrear entre si, tá? E isso, em 1972, gerou um caos, porque foi dado ampla divulgação na mídia mundial. Esse relatório dele lá parece que foi publicado em várias línguas, vendidos aos milhões em vários países, e isso deixou a população mundial em pânico. Tá? Óbvio que também é uma estratégia antiga da humanidade. Se você quer controlar o mundo, ponha medo nele. A massa mesmo. Ponha medo na massa que você controla ele. Tá? E você vê aí hoje pessoas que não conseguem mais andar sem máscara. Tamanho é o medo de pegar, contrair o vírus. Tá? Bom, uma boa notícia é que, antes de ontem, o governo do estado de Mato Grosso baixou um decreto liberando, não é mais obrigatório usar máscara no estado de Mato Grosso, né? Deixando as prefeituras também, se elas quiserem, cada uma dentro da sua realidade, também retirar a obrigatoriedade do uso de máscara. Né? Enfim,
Então, foi criado um pânico muito grande, e esse pânico fez com que eles conseguissem fazer, em 1972, através da ONU, da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, que é uma outra ONG, fazer uma grande reunião para debater as questões ambientais em Estocolmo. Isso vai ser em 1972, ok? Ali é o início do direito ambiental brasileiro, tá? Então, a nossa aula de hoje é para você assistirem esses vídeos que vão falar um pouquinho, são vídeos curtos, tá? Que vão falar um pouquinho sobre o Clube de Bilderberg. Preste muita atenção no português, no pesquisador português, que eu esqueci o nome dele, é um vídeo de 30 minutos, mais ou menos, que ele vai falar de várias ONGs que são instrumentos, né, utilizados aí por essas pessoas que pensam o mundo, né? Hoje, essas pessoas que pensam o mundo são chamadas de... Bom, eu tive que fazer um cortezinho, porque senão, se eu colocar aquela outra expressão lá no YouTube, eles cortam o vídeo. Aí eu não consigo mandar o link para vocês. Mas essas pessoas que pensam o mundo, eles pensam, então, numa forma de governar o mundo, ultrapassando a esfera da soberania dos estados. Então, existe um projeto, parece aí, de superação do que a gente conhece hoje como os estados soberanos. Brasil, Bolívia, Paraguai, Estados Unidos, enfim, Inglaterra, né? E prestem atenção, eu não lembro se foi em 2019, na reunião de Davos, do Fórum Mundial Econômico, o Fórum Econômico Mundial de Davos de 2019, ou se foi o de 2020, porque eu não acho mais ele pesquisando no Google, mas vocês podem ter visto que o Putin ele fala que ele não vai aderir a esse movimento global, tá? Que se depender da Rússia, isso aí não vai existir. Então, ele bate de frente com os interesses do Clube de Bilderberg e aí com os outros organismos multilaterais, que também são ONGs. Então, você tem que entender, por exemplo, ONU é uma ONG, é uma ONG. Tá? FMI, né? Que é o Fundo Monetário Internacional, é uma outra organização não governamental. Tá? Instituto da Paz é uma outra ONG. Cada uma tem a sua força e cada um tem um objetivo. Tá? Vocês podem, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar sobre empresas metacapitais, então deem uma olhada numa fundação da Ford, que se chama Ford Foundation. Acho que tem da GM, tem uma que é da Microsoft, que é Bill e Melinda Gates Foundation, tem uma que é de um investidor muito forte, chamado George Soros, que se chama... como é que é o nome da fundação dele? Open Society, Sociedade Aberta Foundation. Tá? Existe uma ONG chamada Diálogo Interamericano. Tá? O Fernando Henrique Cardoso participa desse Diálogo Interamericano e também participa do Clube de Roma. Tá? Esse Diálogo Interamericano ele é financiado pelo George Soros. Tá? Existe uma outra ONG, que eu não sei se ela foi, de certa forma, estimulada pelo Clube de Roma, que se chama Foro de São Paulo. Tá? Esses grupos, por exemplo, o Clube de Roma, ele não debate apenas tão somente meio ambiente, tá, pessoal? Então, ele tem outras pautas, tá? Então, me parece, se vocês pesquisarem, tiverem a curiosidade de estudar bem o que é o Clube de Roma, se você entrar na internet, está lá a página deles, é físico, acontece, está lá, tem várias línguas, tá? Tem inglês, tem italiano, tem espanhol, tem português, tem alemão. Então, você põe lá em português, você vai ler. Óbvio que você vai ler aquilo que eles querem que você leia, tá?
Então, eles têm vários debates que estão fazendo aí o tempo todo. Tá? Inclusive, eles têm um fórum mundial para a juventude. Tem gente brasileira aí que está sendo capturado, nem sabe por quê, mas está achando tudo muito bonito, super feliz que foi convidado, enfim. Tá? De toda forma, tem esses organismos, alguns deles são multilaterais, que tem vários países que financiam, mas que têm os seus objetivos muito claros. Tá? Então, a nossa aula de hoje é para falar sobre a ONG. Aqui fiz um corte para não falar a expressão que o YouTube não aceita, tá? Mas eu vou botar lá no nosso grupo qual é a expressão, tá? É alguma coisa como um novo comando a nível global, tá? E esse novo comando é em termos de estrutura jurídica, tá? Estrutura de leis, né? E os vários instrumentos que são utilizados para os objetivos digamos assim, desse novo pensamento. Bom, já temos aí 40 minutos, então só fiz essa introdução para vocês. Basicamente é a aula, né? A nossa aula ela dura 1 hora, mas ela é complementada com esses vídeos aí na semana que vem, então nós vamos debater em sala de aula essas questões, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Um abraço a todos.